Às vezes você está envolvido em uma situação que está te perseguindo, mas os seus olhos estão cegos, cegos pela vontade que dê certo, cegos pela ambição, cegos pela esperança de que algo aconteça. Mas Jesus está à nossa disposição para abrir os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ergam uma de suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos como igreja nos colocando. Pois é, meus amigos, esse cidadão aí foi pego pela Polícia Federal embarcando no seu jato particular com destino a Dubai. Só que a polícia, interceptou e trouxe de volta. Depois do vídeo de ontem, inclusive, muita gente questionando a respeito dos nomes e alguns ficaram se perguntando, mas quem é esse Fabiano, pastor da Alagoinha? Poucos conhecem, Fabiano Zettel. E o seu nome está incluso na lista que a senadora Damares acabou divulgando, depois daquela pressão, do Silas Malafaia. E alguns até se questionaram, dizendo qual é o interesse, a jogada política por trás da Damares, divulgar lista de pastores. E tem um detalhe, ela divulgou a lista incluindo o nome do pastor dela, que é o senhor Dedé, o André Valadão. E muita gente questionando porque ela é de direita, não podia fazer isso. Não... Meus amigos, aí outros... até tem um comentário que eu recebi ontem aqui, um recorte, que diz que ela está fazendo o jogo, fazendo tudo que a sua companheira quer, que é uma tal de Elisiane. Daí foi pesquisar essa Elisiane, é exatamente uma deputada da oposição. E se você der uma pesquisada, você vai perceber que esse assunto do Banco Master, esse escândalo aí, tem gente da direita envolvido, gente da esquerda, ex-presidente, governador de São Paulo, algumas figuras do próprio STF, inclusive esposa de o comandante brasileiro, que, pelo amor de Deus, e muita gente questionando quem é o pastor Fabiano, que nunca viram falar desse cara, e prega, enfim. O histórico dele, olha, para você entender, eu vou ler aqui para você entender. O empresário e pastor evangélico Fabiano Zettel, da Igreja Batista Lagoinha, em Belo Horizonte, foi preso nesta semana enquanto tentava embarcar em um jatinho com destino a Dubai. Ele é cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, alvo de investigação. Ele é cunhado, esse Volcar é casado com a irmã do pastor Fabiano Zettel. E o Zettel atua no meio religioso quanto no universo de empreendedorismo e dos investimentos. Segundo informações divulgadas pelo site UOL, ele também exerce funções como pastor da Lagoinha, igreja liderada pelo pastor André Valadão, que é o que está no centro dessa bagunça toda aí do Banco Master. E esse cunhado dele que foi preso, que é o cabeça, o controlador do Banco Master, tinha programas evangélicos dentro do contexto da Lagoinha. Ou seja, meus amigos, Lagoinha mostrando que o interesse dela é grana, é dinheiro, muito dinheiro. Presta atenção para você entender. No setor empresarial, o pastor Fabiano Zettel é ligado ao Fundo de Investimento Moriá, que é uma instituição dele, por meio da qual é sócio de marcas conhecidas como a rede de açaí Alkberry e academias de alto padrão como a Academia de Alto Padrão, a tal de Let's Sing. O portfólio do fundo inclui ainda empresas como Desincha, Super Nutrition e o Empório Frutaria. Apesar dos seus negócios não estarem formalmente vinculados ao Banco Master, a trajetória do tal pastor Zettel aí mostra a proximidade direta com Daniel Volcaro. Ele atuou por 4 anos como diretor de super empreendimentos, empresas que adquiriu em 2024 uma mansão avaliada em 36 milhões, que era utilizada para fazer as reuniões, o contexto, as festas do banqueiro em Brasília. O nome do pastor Zettel também apareceu em requerimentos da CPMI do INSS.
Deputados federais solicitaram o rastreamento de suas movimentações financeiras e a sua convocação para depor sobre a alegação de possíveis ligações com entidades investigadas por descontos irregulares nos benefícios dos aposentados pensionistas. Um dos pontos levantado nos pedidos é a suposta conexão com a Igreja Lagoinha, que lançou Clava Forte Bank, fundada por André Valadão e a sua esposa, Cassiane Valadão. Documentos citam relatórios da CGU, que é a Controladoria Geral da União, que aponta o uso de igrejas evangélicas em esquemas suspeitos de lavagem de dinheiro no contexto da chamada farra do INSS. E a ligação entre a família Valadão e Vocaro não é recente. Reportagem de revistas tipo a Piauí, por exemplo, revelou que em 2008, antes de se tornar banqueiro, o cunhado dele, no caso, o Daniel Vocaro, apresentava um programa de música gospel na Rede Super, emissora ligada à Igreja Lagoinha. Ou seja, André Valadão, o Dedezinho aí, tudo farinha do mesmo saco, meus amigos. Porém, a casa caiu, a Lagoinha tá virando um córrego, né? De enxurrada, de água suja. Olha só ainda para você entender. Fabiano Zetel, investigado em casos de fraudes do Banco Master, fez doação de 5 milhões para a campanha eleitoral de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Você está entendendo a profundidade, a grandeza? Se cavocar aí, vai saltar muita gente conhecidíssima do Brasil envolvida, falando do meio evangélico, né? E político nem se fala. Porque, olha só, Fabiano Zetel, cunhado do Daniel Vocaro, é investigado na segunda fase da operação que investiga a fraude no Banco Master, contribuiu com cerca de 5 milhões em campanha eleitoral de Jair Bolsonaro e Tarcísio Freitas, para os cargos de presidente e governador de São Paulo, presidente da República, né, e governador de São Paulo em 2022. O empresário foi o maior doador, pessoa física, das campanhas de Tarcísio de Freitas. Meu amigo, 5 milhões no CPF, nem foi através de empresa, pessoa física aqui, ó, foi um Pix, né? Para Jair Bolsonaro e Tarcísio. Ele transferiu 3 milhões para a campanha de presidente Bolsonaro e 2 milhões para a de Tarcísio, sendo o sexto maior doador pessoal física do país nas eleições de 2022. E segundo ele, na época foi feito, né, essas transações, esse Pix talvez, esse depósito aí, dentro da legislação, né, jogou a ideia que foi tudo. Só que o dinheiro da onde vinha, aí é de golpe, meus amigos. E agora ele sofre e busca apreensão e está proibido de sair do Brasil. Foi pego quase embarcando no seu jato particular para Dubai. E dentro desse contexto a gente fica se questionando, cara. Ou muita gente, né, vive dizendo que igreja não deveria se meter com a política. Que fé é coisa espiritual, coisa do coração, não é assim que na maioria das vezes a gente ouve? Não pode se misturar política com igreja. E de repente aparece um pastor, empresário, com discurso de valores cristãos da família conservadora, doando 5 milhões para políticos poderosos do Brasil, cara. E agora sendo investigado por fraudes no sistema financeiro do Brasil. E quando o cerco aperta, o tal pastor, né, conforme no vídeo aí a gente ouviu ele falando, que tudo é a direção de Deus, vontade de Deus. Aí quando o cerco aperta, qual é o destino do cara? Pegar o seu jatinho e ir para Dubai. Até parece que Deus tem um escritório em Dubai, né? Não precisa conversar com Deus lá. Vai sair, espírito maligno! E eu deixo uma pergunta para você aqui, cara. Qual é o limite entre valores cristãos e influência econômica disfarçada de fé? Porque quando a conta financeira começa a falar mais alto do que a Bíblia aberta, a pergunta fica: qual é o real evangelho que está sendo pregado? E como é que fica as pessoas que acreditaram que a religião evangélica é sobre amor,
e não sobre conta bancária, milionária, né, bancando política, envolvendo... Cara, olha a desgraça que se tornou essa Lagoinha, meus amigos. Vai sobrar, vai dar muito pano pra manga ainda. Eu acredito, cá comigo, que esse escândalo do Banco Master aí vai acabar em pizza, porque tem muita gente envolvida. Tem esposa do Alexandre de Moraes, tem pastor da direita, que já foi aí divulgado, tem pastor da esquerda, e muita gente não entendendo o que a Damares fez por ela ser de direita, do meio da igreja, expor, denunciar o próprio pastor, o tal do Dedé, o André Valadão. Muita gente não está entendendo qual é o jogo por trás disso tudo. Você acha mesmo que isso aqui vai seguir adiante? Vai ser resolvido? Vai ser exposto? Mais nomes que estão envolvidos? Pode ter certeza que não, meus amigos. Nós vivemos no Brasil. Eu acredito que não. Só um milagre para isso aí ir até o fim. Mas já caiu na mão do STF, né? E já proibiram até a Polícia Federal de investigar as provas. O ministro lá pediu para não mexer, né, nos aparelhos celulares, simplesmente trazer lacrado para ele. Eu não sei, cara. Vai acabar tudo em pizza no meu ponto de vista. E você, o que acha disso? Deixe seu comentário aí embaixo, que é importante. E vamos ficar assistindo para ver o desenrolar disso tudo ainda, até onde vai, né? Porque a Damares abriu a boca, expôs o próprio pastor dela, líderes, igrejas envolvidas. E a pergunta fica, né? Quem mais vai aparecer? Quem mais está envolvido? Quem são os interessados disso aí ser abafado? Essas são as perguntas e só com o decorrer do tempo que nós vamos ter respostas ou não. Deixa o seu comentário que é importante, seu joinha ajuda muito. Se não é inscrito do canal, se inscreve. Se já é inscrito, verifica a sua inscrição para ver se não se desinscreveu. Me siga nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.